Olá, essa será a nossa aula sobre discriminação de preços, tarifa em duas partes e concorrência monopolística. Discriminação de preços e tarifa em duas partes são dois temas bastante correlacionados que dizem respeito a estratégias de precificação das empresas. Concorrência monopolística não está tão correlacionado assim, mas é um tópico que nós vamos tratar bem rapidamente e resolvemos colocar nessa aula porque haveria espaço para isso, né? Pois bem, a estrutura da aula será a seguinte: nós começaremos falando de discriminação de preço. Nós temos três tipos clássicos de discriminação de preço: primeiro, segundo e terceiro graus. Depois falaremos de tarifa em duas partes de uma maneira bem rápida e sucinta, e também de concorrência monopolística de uma maneira bem rápida e sucinta. Então vamos começar falando de discriminação de preços, né? Na discriminação de preços nós vamos ter três tipos de discriminação de preços, como eu já falei, né? Mas para comentar esses três tipos é interessante comentar o que é necessário para um monopolista ou para uma empresa ser capaz de praticar discriminação de preços, né? Discriminação de preços é a prática de preços diferentes para compradores diferentes, né? Para praticar a discriminação de preços, a empresa precisa atender a alguns desses requisitos, né? Primeiro, ela precisa ser capaz de diferenciar os compradores, saber que comprador, porque ela vai praticar preços diferentes para os compradores, né? Isso ela pode fazer isso classificando os compradores por tipos, né? E usualmente que ela pressupõe que vão ter preferências e, portanto, estruturas de demandas diferentes, né? Então pode ser uma classificação por gênero, por idade e assim por diante, algum tipo de classificação que ela seja capaz de observar, tá? Se ela não for capaz de observar alguma característica relevante para a discriminação de preços, ainda assim a empresa pode praticar algum tipo de discriminação de preços se ela for capaz de identificar as quantidades que cada comprador está adquirindo do seu produto. Ela pode tentar discriminar os preços de acordo com as quantidades adquiridas, supondo que essas quantidades adquiridas elas são um sinal do tipo de comprador que está comprando esse produto, né? Bom, e para poder discriminar preços, cobrar preço mais baixo para alguns compradores e mais elevado para outros compradores, essa empresa precisa de alguma maneira dificultar a arbitragem entre os compradores. Ela precisa dificultar que aquele comprador que consegue obter o seu produto a um preço mais baixo não revenda esse produto para aquele comprador ao qual ela quer vender o produto a um preço mais elevado. Nós não vamos lidar com essa dificuldade da empresa, mas na prática é uma dificuldade muito relevante, o que impede, né, a maioria das empresas de discriminar preços de uma maneira muito significativa, né? Bom, então nós vamos ter três tipos de discriminação de preços, tá? O primeiro tipo é o chamado de discriminação de preços de primeiro grau, que é uma discriminação de preço que ocorre caso o monopolista tenha muita informação sobre seus compradores. De fato, de acordo com como a gente vai modelar a discriminação de preço de primeiro grau aqui, ela pressupõe que o monopolista seja capaz de observar para cada comprador qual que é a estrutura de preferências de cada um desses compradores. O que ela vai fazer, a gente pode modelar a discriminação de preço de primeiro grau como sendo a empresa ela faz um pacote específico para cada comprador. Ela faz uma negociação específica para cada comprador e consegue, a gente vai ver, extrair todo o excedente desse comprador. Bom, o segundo tipo de discriminação de preços é um chamado discriminação de preços de segundo grau ou precificação não linear. Ocorre quando a empresa ela tem uma ideia de quais são os tipos de compradores, quais são as eventuais preferências dos compradores que a procuram, mas olhando para cada comprador ela não sabe dizer se as preferências desse comprador específico são desse ou daquele tipo. Ela vai ter que bolar algum tipo de estratégia para que os compradores revelem seu tipo, né? Portanto, ela vai bolar algum mecanismo de revelação. Se vocês compararem com a aula de informação assimétrica, a gente falou em mecanismos de revelação, né? Nesse caso, quando o mecanismo que ela vai usar no modelo de discriminação de segundo grau é uma revelação de tipo por escolha de quantidade consumida, ok? Por isso a gente já vai chamar também esse modelo de precificação não linear, porque dependendo da quantidade que o comprador quer comprar do produto, o preço médio, o preço unitário do produto vai ser diferente. Então, o valor total pago por um comprador não é simplesmente o produto entre um preço unitário constante
e a quantidade consumida. Então não tem uma relação linear entre quantidade e valor pago pelo comprador, daí o termo precificação não linear. E o terceiro tipo de discriminação de preços é o chamado discriminação de preço de terceiro grau, uma discriminação na qual o monopolista ele é capaz de diferenciar entre compradores, tá? Ou pelo menos entre grupos de compradores, ele vai praticar preços diferentes para mercados diferentes, mas ele não pode vincular o valor o quanto ele não consegue, tem alguma dificuldade em vincular quanto cada comprador vai comprar do seu produto. O que ele vai fazer é anunciar um preço unitário, constante, para cada grupo de comprador e deixar esse grupo de comprador ajustar a quantidade demandada de acordo com a sua conveniência. Okay? Vamos começar, antes de falar, né, de discriminação de preços de primeiro grau, tá? Deixa eu apenas expor uma simplificação que nós vamos usar para falar de discriminação de preço de primeiro e segundo grau. Tá? Na verdade, nós vamos supor que todos os consumidores eles tenham preferências quase lineares, que podem ser expressas da seguinte maneira. I é um índice indicando o consumidor, né, relevante para a empresa. Tá? QI é a quantidade que o consumidor vai consumir do produto da empresa, do monopolista que quer discriminar preços, e XI é quanto ele vai gastar com a aquisição de todos os outros bens. E nós vamos supor que as preferências desse consumidor possam ser representadas por uma função de utilidade com esse formato aqui. Vai ser a soma de uma função VI de QI mais um XI. Né? Portanto, preferências quase lineares, né? Lineares no bem X, no gasto com os outros bens, e não lineares no gasto com o produto a ser vendido pela empresa. Né? Nós vamos normalizar VI de 0 igual a 0, okay? Isso aqui não tem nenhum problema nisso, né? É só escolher uma função de utilidade que faça com que isso ocorra. E essa função de utilidade construída dessa maneira, ela vai ter algumas propriedades convenientes para a gente, né? Que são as seguintes. Né? Primeiro, quando a gente pega a primeira derivada dessa função, que vai ser VI' de QI, isso daqui vai ser simplesmente o preço de demanda do consumidor I, né? Ou seja, quanto o consumidor I estaria disposto a pagar em termos, qual que seria o preço unitário que a gente teria que oferecer para o consumidor I, né, para que ele consumisse, demandasse consumir uma determinada quantidade de QI, né, se a gente estivesse praticando preço unitário constante. Tá? A segunda propriedade interessante é que o valor de VI de QI é exatamente um valor que revela a disposição a pagar do consumidor I. Se a ele for dada a alternativa, ou você não compra o produto da empresa, ou você compra uma quantidade de QI dessa empresa, pagando um determinado preço P, né? A resposta dele, se ele vai aceitar comprar o produto da empresa, essa quantidade de QI ou não, vai depender do valor de P em relação a VI de QI. Se P for maior que VI de QI, o consumidor ele declina de comprar o produto da empresa e prefere não comprar e ficar sem nada dessa empresa. Se o valor do pacote oferecido para esse consumidor for menor do que VI de QI, ele aceita o pacote, paga o preço, né, e tem um excedente que é VI de QI menos o preço pago pelo pacote com QI unidades do produto da empresa. Né? Bom, e mais do que isso, né, a curva de demanda então vai ser expressa por essa relação, e a área, né, abaixo da curva de demanda vai ser exatamente, né, o nosso VI de QI, ou seja, nós vamos estar com um caso em que o excedente marshalliano coincide com as disposições, a disposição a pagar do nosso consumidor. Tá? Bom, então vamos para o caso de discriminação de preços de primeiro grau. Tá? Então suponha que o meu monopolista ele seja capaz de observar todos os consumidores, né, as preferências de cada um dos consumidores. Nesse caso, o que ele pode fazer é desenhar um pacote específico para cada consumidor. Para cada consumidor ele vai falar o seguinte: olha, consumidor I, tá? Eu proponho que você adquira uma quantidade QI do meu produto, pagando, né, por esse total, tá, um preço pelo pacote PI maiúsculo. Tá? Então isso aqui não é um preço unitário, é um preço por toda a quantidade adquirida por esse consumidor. Da nossa discussão, o consumidor vai aceitar essa proposta e o monopolista fala o seguinte: se você não aceitar essa proposta, eu não vendo nada para você, você fica com 0 do meu produto. Da nossa discussão, o monopolista vai aceitar essa proposta desde que PI não seja superior a VI de QI, a disposição a pagar dele em QI. Tá? Então, o objetivo do nosso monopolista
ele vai ser o quê? Maximizar o seu lucro, né? Que vai ser a soma de quanto ele vai adquirir, né? Vai ter de receita pela venda dos pacotes, a soma dos PI maiúsculos, menos o custo de produção dele, né? É um C de Q, no qual Q de fato é, tá, o total produzido pelo monopolista, né? Então o Q sem índice aqui é o somatório dos QIs, ok? E a restrição é que o preço que ele vai cobrar para o pacote desenhado para cada um dos consumidores não pode ser superior à sua disposição a pagar por esse pacote, VI de QI, tá? Veja que a nossa simplificação aqui, ela não é fundamental para o nosso modelo, tá? Mas ela simplifica a exposição desse modelo, ou seja, eu podia ter preferências não quase lineares e o monopolista discriminador perfeito de preços, se ele conhecesse as preferências de cada consumidor, ele conseguiria desenhar pacotes para maximizar essa função com as mesmas propriedades que a gente vai chegar aqui, tá? Mas vamos assumir, né, que as preferências sejam quase lineares, de tal maneira que a disposição a pagar seja a VI de QI para cada consumidor, né? Então ele tem que escolher as quantidades dos pacotes de cada consumidor, tá? E o preço que ele vai cobrar de cada pacote está implicitamente definido por essa restrição. Como ele quer ter lucro máximo, ele vai cobrar um preço exatamente, né, igual à disposição a pagar do consumidor para adquirir o pacote. Bom, derivando essa função objetivo, substituindo, né, PI igual a VI de QI na minha função objetivo e derivando ela em relação a cada um dos QIs, nós vamos chegar à seguinte condição de lucro máximo, né? Para cada consumidor ele vai cobrar, para o pacote que ele desenhou para cada consumidor, o nosso monopolista vai cobrar a disposição total a pagar desse consumidor por esse pacote, né? E ele deve desenhar o pacote de modo a fazer com que o preço, a derivada da função VI, né, em relação a QI seja igual ao custo marginal de produção do monopolista. Ou seja, o preço de demanda do consumidor I, né, vai ser igual ao custo marginal, né? O que a gente sabe? Isso aqui é uma condição, é a condição de produção eficiente por parte da empresa. Isso quer dizer que o monopolista, quando ele discrimina perfeitamente os preços, ele vai produzir a quantidade eficiente do seu produto, né? Ele vai gerar o máximo de excedente, tá? Então nós temos aqui um exemplo de uma estrutura de mercado, de um sistema de mercado ideal, né? Não existe um monopolista discriminador perfeito na prática, mas que gera um resultado em termos de eficiência, né, equivalente ao de concorrência perfeita. A gente pode ter mais de um mecanismo que leve, né, a um resultado eficiente. A diferença é que no modelo de concorrência perfeita, o excedente usualmente vai ser dividido, né, entre produtores e consumidores. De fato, no longo prazo, os produtores vão ter lucro zero, né? Então o excedente vai ficar todo para os consumidores, né? No modelo de discriminação perfeita, o excedente é máximo, mas é apropriado totalmente pelo monopolista, pelo produtor, né? Vamos ilustrar isso graficamente. Imagine aqui o caso de dois consumidores. Aqui estão as funções de demanda desses dois consumidores, tá? Então, consumidor 1, consumidor 2. O consumidor 1, o monopolista, ele fala, eu estou assumindo que o custo marginal desse monopolista seja constante, né, para a gente poder representar a função de custo marginal nos dois gráficos sem gerar muita complicação. Um monopolista, então, no caso do consumidor 1, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, ó, eu quero igualar o custo marginal ao preço de demanda do consumidor 1. Eu venho até aqui. Qual que é o preço que o monopolista vai cobrar do consumidor 1? A disposição total a pagar do consumidor 1 para adquirir, né, a quantidade que o monopolista desenhou para esse pacote Q1 estrela, né? Esse preço é a área, né, abaixo da curva de demanda desse consumidor, limitada, né, entre, né, a quantidade zero e a quantidade que o consumidor efetivamente vai adquirir. Então aqui está o preço, essa área em verde é o preço que o monopolista vai cobrar do consumidor 1 para que ele adquira a quantidade Q1 estrela. Tá? A alternativa do consumidor 1 é não adquirir nada. Ou ele adquire Q1 estrela e paga o preço P1, né? Ou ele não adquire nada, tá? E não paga nada, evidentemente. Tá? Ele vai fazer algo similar com o consumidor 2. Igualou custo marginal a preço de demanda, determinou o tamanho da cesta de bens que ele vai oferecer para o consumidor 2 e chega para o consumidor 2 e fala o seguinte, ou você compra essa cesta com a quantidade Q2 estrela e paga o preço P2, que é a área abaixo da curva de demanda do consumidor 2 entre a quantidade igual a zero e a quantidade igual a Q2 estrela, ou você não compra nada. O consumidor 2, como ele está disposto a pagar até essa área, ele aceita a proposta do monopolista. Qual que é o ganho que o monopolista vai ter com cada um desses consumidores?
Bom, o excedente dele vai ser a diferença entre a receita que ele tem com cada um desses consumidores, né, P1 e P2, e o custo de produzir as quantidades que ele está vendendo para cada um desses consumidores, que nesse caso vai ser a área abaixo da curva de custo marginal, né? Então o que ele tem de ganho com o consumidor 1 é esse, e esse daqui é o ganho que ele tem com o consumidor 2. Esse é o excedente social total gerado pelas transações do monopolista, né? E esse excedente social é totalmente apropriado pelo monopolista, né? Então, o modelo de discriminação perfeita é o sonho do monopolista, né? É o sonho de qualquer empresa, poder se apropriar de todos os excedentes que sua atividade gera, né? Mas é um sonho impossível, né? Eu preciso de um nível de informação tão grande que, na prática, esse modelo é apenas uma referência. De fato, os nossos modelos vão ser referências, né? Mas eles começam a ter um pouquinho mais de sabor de coisas que a gente consegue observar quando a gente passa para o modelo de discriminação de preços de segundo grau, tá? Então, no nosso modelo, tá, o que vai acontecer é o seguinte: o nosso monopolista, ele é capaz de, ele sabe que existem alguns tipos de consumidores, tá? Cada tipo de consumidor tem preferências bem estabelecidas que o monopolista conhece, mas ele não sabe que consumidor é de que tipo. Então ele pode tentar fazer algum tipo de mecanismo, desenhar algum mecanismo para que os consumidores revelem seu tipo, tá? Vamos pensar esse mecanismo como novamente sendo ofertar pacotes, né? Então ele vai desenhar um pacote que ele quer que um tipo de consumidor escolha, outro pacote que ele quer que outro tipo de consumidor escolha, e assim por diante. Para representar esse modelo da maneira mais simples possível, vamos supor que só existam dois tipos de consumidores, tá? E eles existam em igual número, tá? Então o monopolista ele vai ter N consumidores do tipo 1, N consumidores do tipo 2, tá? O consumidor do tipo 1 é o consumidor que tem maior disposição a pagar por qualquer quantidade que o monopolista queira vender. Então eu vou assumir que V1 de Q seja V2 de Q, né, com os mesmos argumentos nas duas funções. Disposição a pagar do consumidor 1 é maior do que a disposição a pagar do consumidor 2. Né? De fato, eu vou assumir também que a primeira derivada dessa função é maior do que a primeira derivada dessa função. A curva de demanda do consumidor 1 está sempre acima da curva de demanda do consumidor 2. Nós vamos assumir isso para evitar tecnicidades na exposição do modelo, ok? Bem, o que o monopolista vai fazer? Ele vai desenhar dois pacotes, tá? Um pacote com uma quantidade Q2, que será vendido ao preço P2, que ele desenhou para o consumidor 2. E outro pacote com uma quantidade Q1, que será vendida ao preço P1, que ele desenhou para o consumidor 1, o consumidor maior, né? E ele quer maximizar o lucro dele. Então ele quer maximizar, ele quer desenhar esses pacotes de tal maneira que os consumidores aceitem comprar esses pacotes, cada um o que foi desenhado para o seu tipo, a gente já coloca bem essas condições, tá? E ele quer maximizar o seu lucro, né? Qual que é o lucro? Vai ser o número de consumidores de cada tipo, vezes, né, o valor que ele vai conseguir arrecadar com cada tipo de consumidor. Então N vezes P1 ele consegue arrecadar com o consumidor do tipo 1, N vezes P2 ele consegue arrecadar com o consumidor do tipo 2, menos o custo de produção do monopolista, né, que é uma função do total produzido, NQ1 mais NQ2, ok? Bem, quais são as restrições que têm que ser atendidas? O pacote que o monopolista desenhou para o consumidor pequeno tem que ser suficientemente atraente para o consumidor pequeno, ou seja, o preço ao qual o monopolista vai vender esse pacote não pode ser maior do que a disposição a pagar desse consumidor por esse pacote. Então nós vamos ter P2, né, o P maiúsculo 2, menor ou igual à disposição a pagar do consumidor 2 para adquirir a quantidade Q2, que é a quantidade que o monopolista vai desenhar para o pacote do consumidor 2. E para o consumidor grande? Bom, o problema do consumidor grande é o seguinte, né? O monopolista quer desenhar um pacote maior para o consumidor grande e cobrar mais do consumidor grande. O problema é que se ele cobrar muito do consumidor grande, ainda que ele esteja cobrando algo próximo da disposição a pagar do consumidor grande pelo pacote que ele desenhou para o consumidor grande, é possível que o consumidor grande ele se faça de consumidor pequeno e opte por consumir o pacote desenhado para o consumidor pequeno, né? Quanto que ele ganha ao consumir o pacote desenhado para o consumidor pequeno? A disposição a pagar do consumidor grande, então notem que o subscrito aqui é 1, né? Então é a disposição a pagar do consumidor 1 para consumir a quantidade Q2, que é a quantidade do pacote que o monopolista desenhou para o consumidor pequeno.
Isso aqui é o valor para o consumidor 1 desse pacote que foi desenhado para o consumidor pequeno, né? Quando eu desconto desse valor ao valor ao qual o monopolista está vendendo esse pacote, P maiúsculo 2, eu tenho o excedente que o consumidor grande teria caso ele escolhesse o pacote desenhado para o consumidor pequeno. O que o monopolista quer é que o consumidor grande ele escolha o pacote que ele vai desenhar para o consumidor grande, né? Quantidade Q1 ao preço P1, né? Então, o que ele vai querer fazer é que o excedente do consumidor grande, ao consumir o pacote desenhado para o consumidor grande, então aqui está a disposição a pagar do consumidor grande, pelo pacote que foi desenhado para o consumidor grande, menos o preço ao qual o monopolista está vendendo esse pacote. Aqui eu tenho o excedente do consumidor grande, do lado esquerdo, o excedente do consumidor grande, quando ele escolhe o pacote que foi desenhado para ele. E do lado direito, o excedente do consumidor grande, quando ele escolhe o pacote que foi desenhado para o consumidor pequeno, né? Então, eu tenho que atender essa restrição caso eu queira que o consumidor grande escolha efetivamente o pacote que foi desenhado para ele, né? Ok? Bom, essa última restrição, né, a gente pode, só remanejando os termos, eu tenho que ficar com o preço do pacote do consumidor grande, vai ser a disposição a pagar do consumidor grande pelo pacote desenhado para ele, menos a disposição a pagar do consumidor grande pelo pacote desenhado para o consumidor pequeno, mais o preço que eu vou cobrar do pacote do consumidor pequeno. Como eu quero cobrar, né, o monopolista quer obter o máximo de lucro possível, ele vai cobrar o maior preço que ele pode cobrar de cada consumidor. Então ele vai fazer P2 igual a V2 de Q2 e P1 igual a V1 de Q1 menos V1 de Q2 mais V2 de Q2. Tá? Substituindo então essas igualdades na nossa função objetivo, ela passa a ser, né, essa função objetiva aqui. Agora o meu monopolista só precisa escolher Q1 e Q2, os preços estão implicitamente, já estão substituídos, né, nessas funções, tá? De modo a maximizar esse termo aqui, né? Tá? Então aqui é o preço do bem 2, que é V2 de Q2, tá? Mais o preço do bem 1, que é V1 de Q1, menos V1 de Q2, mais V2 de Q2. Por isso que aparecem dois V2 de Q2 aqui. Um é o preço que ele está adquirindo do consumidor 2, o outro é o preço que ele faz parte da composição do preço que ele está cobrando do consumidor 1, né? Menos o custo de produção. É isso aqui que o monopolista quer maximizar, ele quer escolher Q1 e Q2 de modo a maximizar isso aqui, tá? Bom, a condição necessária de primeira ordem é que a primeira derivada dessa função em relação a Q1 e Q2 seja igual a zero, né? Se a gente fizer essa derivada, tá, nós vamos chegar às seguintes condições. Se vocês derivarem em relação a Q1, tá, a condição vai ser uma condição simples, né? O preço de demanda do consumidor 1, né, calculado, né, no pacote desenhado para o consumidor 1, deve ser igual ao custo marginal. Isso quer dizer que o discriminador de segundo grau, para o maior consumidor, ele vai vender a quantidade eficiente. Ele vai desenhar um pacote que é exatamente aquele que maximiza o excedente social da negociação dele com o consumidor 1. Tá? Mas quando a gente diferencia essa função em relação a Q2, a condição fica um pouquinho diferente. Tá? Eu dei uma rearranjada na condição aqui, porque essa condição agora pode ser interpretada. Mas olha só, a diferença entre o preço de demanda do consumidor 2 e o custo marginal vai ser calculada, né, no nível, esse preço de demanda calculado no nível do pacote desenhado para o consumidor 2, tá? Vai ser igual à diferença entre os preços de demanda do consumidor 1 e do consumidor 2, os dois preços calculados para a quantidade do pacote desenhado para o consumidor 2. Bom, o que significa cada lado dessa expressão aqui? Quando o monopolista ele aumenta um pouco o pacote do consumidor 2, a gente pode dizer que ele vai ter um custo e um benefício. Tá? O benefício é que o consumidor 2 está disposto a pagar mais por um pacote maior, né? Pelo menos até um determinado limite de tamanho do pacote, ele está disposto a aumentar seu pagamento pelo pacote se o pacote aumenta. Tá? Então, o aumento na disposição a pagar por um pacote maior é isso aqui. Eu já estou descontando desse aumento o custo marginal. Tá? Então isso aqui, digamos assim, é o benefício líquido de aumentar o pacote do consumidor 2, quando eu olho só para o resultado do monopolista com o consumidor 2. Né? Então se ele colocar uma unidade a mais do seu produto no pacote do consumidor 2, tá? Ele vai conseguir aumentar o valor total desse pacote dessa expressão aqui à esquerda, tá? Mas vai ter que aumentar o custo dele do custo marginal. Né? Então o resultado líquido é esse aqui com o consumidor 2.
O problema do monopolista é o seguinte: um pacote maior para o consumidor 2, ele também é mais atraente para o consumidor 1. Isso quer dizer o seguinte: se o consumidor 1 ele optar por comprar o pacote do consumidor 2, ele vai ter um excedente maior. Para garantir que o consumidor 1 continue comprando o pacote desenhado para o consumidor 1, o monopolista vai ter que dar agora um excedente maior para esse consumidor, né? E o efeito disso é o seguinte: então, quando o monopolista aumenta o pacote do consumidor 2, ele vai ter que aumentar o excedente que ele garante para o consumidor 1 dessa diferença aqui, a diferença entre o preço de demanda do consumidor 1 calculado, né, no nível de produção, no nível de consumo correspondente ao pacote desenhado para o consumidor 2, e o preço de demanda do consumidor 2 calculado nesse mesmo nível de produção. Tá? Então, então a gente pode pensar que essa condição aqui é uma condição de equalização na margem do benefício de ampliar o pacote do consumidor 2, ao lado esquerdo, e decorrente do fato de que ele vai conseguir extrair mais excedente do consumidor 2, tá? E o custo de ampliar esse pacote, né, quando ele olha para o consumidor 1, decorrente do fato que ele vai ter que extrair menos excedente do consumidor 1. Né? Bom, esse resultado aqui ele pode ser ilustrado graficamente de uma maneira interessante. Tá? Vamos fazer isso em duas etapas. Primeiro, vamos só conceber, tá? Isso aqui é só explicando o que eu acabei de falar. Primeiro, vamos só conceber dois pacotes, tá, que vão induzir os consumidores a revelarem seu tipo, né? Ou seja, o consumidor 1 escolhe o pacote desenhado para o consumidor 1 e o consumidor 2 escolhe o pacote desenhado para o consumidor 2. Mas esses pacotes não vão ser os pacotes ótimos do ponto de vista do monopolista. Tá? Então vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que inicialmente o monopolista fala o seguinte: ó, eu vou desenhar para cada consumidor um pacote que é o pacote eficiente, tá? Ou seja, que iguala custo marginal a preço de demanda para cada consumidor. Então eu quero vender a quantidade Q2 para o consumidor 2 e a quantidade Q1 para o consumidor 1, tá? Nesse gráfico aqui. Bom, se ele quer vender a quantidade Q2 para o consumidor 2, o máximo que ele pode cobrar do consumidor 2, né, é a disposição total desse consumidor a pagar pela quantidade Q2, que é a área abaixo da curva de demanda do consumidor 2, entre 0 e Q2. Né, vai ser essa área aqui. Eu dividi em dois pedaços. Tá? A área B é a área abaixo da curva de custo marginal, é um valor. Se ele cobrar A mais B, né, do pacote desenhado para o consumidor 2, o B está aí só para ressarcir do custo de produção da quantidade Q2. E o excedente que ele vai ter, né, ao vender esse pacote para o consumidor 2 vai ser simplesmente a área A. Tá? Então, o consumidor 2 fica com excedente zero, ele extrairia todo o excedente do consumidor 2, né, e ele ficaria, tá, com um ganho, né, dado por essa área A, é o ganho do monopolista ao vender esse pacote para o consumidor 2. Bem, agora ele quer que o consumidor 1 escolha o pacote Q1. Qual que é o problema desse monopolista? O consumidor 1 pode escolher o pacote Q2. Ele não consegue, como ele não consegue identificar qual é o tipo de consumidor, os consumidores vão ter que revelar o seu tipo por escolha de pacote. O consumidor 1 vai falar o seguinte: olha, se eu comprar o pacote desenhado para o consumidor 2, né, a minha disposição total a pagar por esse pacote é a área que ficou toda colorida, A mais B mais E. Né? Isso aqui é a área abaixo da curva de demanda do consumidor 1 até Q2. Né? Então isso é quanto o consumidor 1 estaria disposto a pagar por esse pacote. Para esse pacote ser comprado pelo consumidor 2, ele vai ter que ter o preço A mais B. Isso quer dizer que o consumidor 1 vai ter um excedente igual a E, essa área em amarelo, caso ele escolha consumir o pacote desenhado para o consumidor 2. Se o meu monopolista quer que o consumidor 1 escolha o pacote desenhado para o consumidor 1, ele vai ter que garantir que ao escolher esse pacote, o consumidor 1 tenha pelo menos esse excedente. Senão o consumidor 1 ele foge para o pacote desenhado para o consumidor 2. Né? Então o preço que ele vai poder cobrar, tá, do consumidor 1 é a disposição total a pagar do consumidor 1, né, pelo pacote que ele desenhou para o consumidor 1, ou seja, toda a área que ficou colorida agora, menos o excedente que ele tem que garantir para o consumidor 1 para ele não fugir para o pacote do consumidor 2. Então o preço que ele vai poder cobrar é essa área A mais B mais C mais D. Tá? Então eu só coloquei o D aqui novamente embaixo, porque daí B mais D é o custo com a provisão, com a produção das Q1 unidades, né, que vão ser vendidas ao consumidor 1. Né? De tal maneira que o excedente que o
o meu monopolista, o excedente do consumidor 1 vai ser, o monopolista ele precisa dar algum excedente para o consumidor 1 para ele revelar seu tipo. Senão ele finge que é do tipo 2 e ganha esse excedente E. Tá? Então o excedente do consumidor 1 vai ser E. O excedente, o ganho do monopolista, né, com a transação com o consumidor 1 vai ser A mais C. Tá? Bom, então esse arcanjo aqui, ele é um mecanismo de revelação. Se o monopolista fizer isso, o consumidor 2 vai comprar o pacote com a quantidade Q2, o consumidor 1 vai comprar o pacote com a quantidade Q1. A pergunta é, esse daqui é o melhor arranjo do ponto de vista do monopolista? E a resposta é não. Se o monopolista encolher um pouquinho o pacote do consumidor 2, o que vai acontecer? Ele vai poder cobrar menos do consumidor 2, né? Mas ele vai também encolher essa área E aqui. Se esse Q2 vier um pouquinho mais à direita, né, essa área aqui em vermelho, ela vem um pouquinho mais à direita também. Ele encolhe a área E e ele ganha isso com o consumidor do tipo 1. Né? Para ver isso graficamente, então eu vou limpar esse gráfico aqui e imaginar que teve apenas uma pequena redução na quantidade Q2. Tá? Essa pequena redução, o que vai acontecer com o ganho que o monopolista tem com o consumidor 2? Né? Bom, agora ele vai ter que cobrar um preço menor, tá? Mas vai também ter um custo menor, porque ele está comprando menos, e o ganho líquido, a perda líquida que ele vai ter com o consumidor 2 vai ser só a área desse triângulozinho aqui pintado em vermelho. O que vai acontecer é, como a quantidade do pacote desenhado para o consumidor 2 ficou menor, o que vai acontecer é que o excedente que o consumidor 1 teria ao escolher o pacote do consumidor 2 também vai ficar menor. Né? E, portanto, o excedente que o monopolista precisa garantir para o consumidor 1 escolher o pacote do consumidor 1 vai ficar menor também. Isso quer dizer, ele vai ganhar alguma coisa para poder cobrar mais do consumidor 1. Quanto que ele vai ganhar? Bom, vai ser a área que correspondente a essa redução calculada entre, né, a diferença entre a curva de demanda do consumidor 1 e a curva de demanda do consumidor 2. Vai ser essa área em verde. Né? Se o ΔQ2 for muito pequenininho, tá? O que o monopolista perde ao reduzir o tamanho do pacote do consumidor 2, né, só um pouquinho, vai ser aproximadamente ΔQ2 vezes a diferença entre o preço de demanda do consumidor 2 e o custo marginal do consumidor 2. Tá? E o que ele ganha por poder cobrar mais do consumidor 1 vai ser aproximadamente ΔQ2 vezes a diferença entre o preço de demanda do consumidor 1 e o preço de demanda do consumidor 2 calculada essa diferença em Q2. Né? Então, enquanto a distância né, calculado no valor Q2, a distância entre a curva de demanda do consumidor 1 e a curva de demanda do consumidor 2 for maior do que a distância entre a curva de demanda do consumidor 2 e a curva de custo marginal, vale a pena para o monopolista ir reduzindo um pouquinho do pacote do consumidor 2. O que ele vai perder de ganho líquido com o consumidor 2 vai ser mais do que compensado com o que ele vai obter de ganho líquido adicional com o consumidor do tipo 1. Né? E, portanto, ele deve fazer essa redução do pacote do consumidor do tipo 2 até que as duas distâncias se igualem, né? Até que a diferença entre V1' de Q2 e V2' de Q2 seja igual à diferença entre V2' de Q2 e o custo marginal. Tá? Então aqui vai ser o Q2 ótimo para esse monopolista, que vai maximizar o ganho desse monopolista. Então, portanto, para o consumidor 2 ele vai oferecer um pacote que tem uma quantidade subótima, né? Vai ser um pacote exprimido para o consumidor 2. Por que ele faz isso? Porque com isso ele consegue induzir o consumidor 1 a comprar o pacote grande, pagando mais por esse pacote. Né? Então, nesse nosso novo arranjo, qual que vai ser o que ele vai cobrar do consumidor 2? Vai ser essa linha A agora espremida, mas essa linha B espremida agora. Né? O ganho que ele vai ter de excedente que ele vai ter com o consumidor 1 vai ser essa nova área A, que é bem menor do que ele teve antes. Então ele não está ganhando com o consumidor 2 ao deixar o pacote do consumidor menor. Mas o que vai acontecer é que com o consumidor 1, sim, agora ele passa a ganhar. Porque se o consumidor 1 escolher esse pacote menor, ele vai ter só esse excedente E, bem pequenininho aqui. Né? Então, para induzir o consumidor 1 a escolher o pacote maior agora, eu só preciso garantir que ao escolher esse pacote maior, ele tenha esse excedente. A área que eu vou ter que cobrar dele agora vai ser simplesmente a disposição total a pagar, né? O preço que eu vou ter que cobrar pelo pacote que eu desenhei para o consumidor 1, vai ser a disposição total a pagar do consumidor 1 por esse pacote,
menos essa areazinha E, né? Então vai ser dado por o quê? A mais B mais C mais D, né? Essa área que ficou colorida menos a área E, né? O ganho com o consumidor 1 cresceu muito em relação ao nosso primeiro desenho de pacote, né? E passou a ser A mais C, tá? E essa área C aqui cresceu substancialmente, né? E acaba gerando um ganho maior para o nosso monopolista, tá? Então, a fonte da ineficiência do discriminador de preço de segundo grau é que ele desenha pacotes subótimos para os consumidores pequenos. Por quê? Que ele faz isso? Ele faz isso para garantir que, para poder extrair mais excedente do consumidor grande, tá? Bom, alguns exemplos, né, que ilustram comportamento que na prática poderia ser racionalizado por esse tipo de modelo, né? Usualmente na prática esse tipo de modelo eles racionalizam escolhas de empresas que estão mais relacionadas à escolha não a pacotes com quantidades, mas no qual esse eixo horizontal aqui está medindo algum tipo de qualidade, tá? Não muda em nada nosso argumento, né? De fato aqui é quantidade de algum atributo de um produto, né? E não necessariamente quantidade em termos numéricas, tá, ok? Não muda em nada nosso argumento, tá? Então vamos pegar aqui dois exemplos, tá? Que são ilustrativos, né? O primeiro é o fato de que as companhias aéreas elas praticam, né, passagens diferenciadas de primeira e segunda classe, né? De fato elas têm três categorias, né? Mas o fato é que a maioria de nós, né, quando viaja na classe econômica, percebe, né, que os nossos assentos são muito desconfortáveis, especialmente para viagens longas, né? Isso passa a ser um desconforto muito grande. E possivelmente nós estaríamos dispostos a pagar por alguns centímetros quadrados a mais do que custaria para a empresa prover centímetros quadrados a mais, né? Por que a empresa então não oferece, né, passagens de classe econômica, assentos de classe econômica mais confortáveis, né, e cobra um pouquinho mais dos seus consumidores? A resposta a isso é a seguinte: se ela fizer isso, aqueles consumidores que vão para a classe executiva ou para a primeira classe, eles começam a olhar, a namorar a possibilidade de ir para a classe econômica. E como o preço, né, do bilhete da classe econômica é muito mais baixo, eles podem ter agora um excedente suficientemente atraente para pular para a classe econômica, né? Então, parece razoável imaginar que as empresas aéreas elas voluntariamente deixam a classe econômica mais desconfortável para garantir que aqueles consumidores com maior poder aquisitivo optem pela classe executiva ou pela primeira classe, tá? Um outro exemplo bem interessante é o seguinte, né? Na produção de discos rígidos, os discos rígidos, quando você compra um disco rígido de computador, né, um HD, esses discos rígidos normalmente eles são fabricados por empresas que produzem esse disco rígido com uma determinada capacidade de gravação, né? Alguns deles, essa capacidade de gravação, ela se dá em dois lados dos discos rígidos. Em alguns discos elas colocam cabeça de leitura de disco, né, e de gravação nos dois lados do disco. Então eu fico com a capacidade cheia desse disco, né? Para alguns discos, essas empresas elas não colocam a cabeça de leitura e gravação em um dos lados desse disco, né? Então esse disco fica com apenas metade da capacidade. Aparentemente o custo dessa cabeça de leitura e gravação é muito baixo, né? Mas é muito mais barato comprar o disco com meia capacidade do que com capacidade cheia. E a razão para isso pode ser explicada novamente por uma estratégia de discriminação de preço de segundo grau, né? De fato, para poder vender os discos para aquele consumidor com menor poder aquisitivo ou com menor disposição a pagar pelos discos rígidos, sem perder a grande disposição a pagar pelo disco rígido do grande consumidor, o que as empresas fazem? Elas encolhem, né, o pacote desenhado para o comprador do pequeno disco rígido, tirando uma cabeça, né, e deixam o pacote grande para o grande consumidor. Assim ela consegue cobrar um preço elevado para o disco rígido de maior capacidade e sem perder, né, a capacidade de obter algum excedente com o consumidor pequeno. Okay? Bom, o terceiro tipo de discriminação de preços do qual eu gostaria de falar hoje é a discriminação de preço de terceiro grau, tá? E esse caso aqui é um modelo mais simples, né? De fato é um caso em que o nosso monopolista ele consegue classificar os consumidores em grupos, ele consegue identificar os consumidores nesses grupos
mas ele não consegue vender o seu produto via pacote. Ele vai ter que anunciar um preço unitário para seu produto e deixar os compradores decidirem quantas unidades do produto eles vão comprar, tá? Mas ele pode fazer um preço diferenciado, né? Por exemplo, fazer um desconto para estudantes, se ele estiver diferenciando entre estudante e não estudantes, um desconto, um preço diferente para homens e mulheres, se ele estiver diferenciando por gênero e assim por diante, né? Ou pode ser uma diferenciação de preços regional, né? Você vende o produto a um preço no Brasil, outro preço nos Estados Unidos, e assim vai, né? Então, suponha que seja esse o caso. O meu monopolista ele tem, digamos, N mercados, né? N grupo de consumidores no qual ele vai operar, tá? Em cada um desses mercados ele vai decidir quanto ele vai vender, tá? Praticando o preço máximo, né, que é obtido nesse mercado, que seria dado pelo preço de demanda nesse mercado, tá? Então ele vai ter uma receita, né, de vendas, tá, que vai ser uma receita como função de quanto ele vai vender em cada mercado, que é o preço de demanda vezes a quantidade vendida em cada um desses mercados, né? Ele vai decidir quanto vai vender em cada mercado e a função objetivo dele é maximizar a diferença entre receita em cada mercado, a soma das receitas em todos os mercados, menos o seu custo total de produção. Bom, a condição de lucro máximo de primeira ordem desse problema aqui é trivial para a gente, né? De fato, ela vai requerer que em cada mercado o monopolista iguale a receita marginal ao seu custo marginal de produção, tá? A única coisa que tem de interessante aqui, né? Tem talvez duas coisas interessantes aqui, tá? A primeira delas é o seguinte: o custo marginal de produção é único. Então o monopolista ele tem um único custo marginal de produção, não é um custo marginal de produção para o mercado, por mercado, né? Então o que ele vai fazer? Quando ele iguala a receita marginal de cada mercado ao custo marginal de produção genérico, ele está igualando as receitas marginais entre os mercados, né? Bom, isso aqui é uma condição para maximização de receita total. Se eu tenho, tenho uma quantidade total de produto e tenho que dividir entre os mercados, se um mercado tiver receita marginal maior do que o outro, né, com a distribuição de produto que eu concebi até então, vale a pena retirar, né, produto do mercado com receita marginal mais baixa e passar para o mercado com receita marginal mais baixa, mais alta, né? Para cada unidade de produto que eu tiro do mercado com receita marginal mais baixa, o que eu perco é a receita marginal desse mercado. Se eu passo essa unidade para o mercado com receita marginal mais alta, o que eu ganho de receita é a receita marginal desse novo mercado, né? Como o último mercado tem uma receita marginal mais elevada que o primeiro, eu vou ter liquidamente um ganho de receita. Enquanto houver diferença entre receitas marginais nos mercados, vale a pena reduzir a venda no mercado de receita marginal baixa para aumentar a venda no mercado com receita marginal elevada, né? Eu vou fazendo isso até que as receitas marginais se igualem, ou eventualmente até que eu desista de um mercado. Eu já transferi toda a produção, toda a venda daquele mercado para outro mercado e aquele mercado está zerado. Então, para os mercados nos quais efetivamente eu vou operar, eu devo operar com a mesma receita marginal para maximizar a minha receita de vendas dada a quantidade produzida, tá? Qual que vai ser o dimensionamento geral da minha quantidade produzida? Vai ser aquela quantidade que vai fazer com que eu seja capaz de atender a todos os mercados, igualando a receita marginal nesses mercados ao meu custo total de produção, marginal, né, de produção global, né, ok? Uma outra interpretação interessante, né, é que a gente pode usar, então, em cada mercado, a regra do markup que a gente viu, né, no nosso modelo de monopólio ordinário, não discriminador. Isso quer dizer, em cada mercado, tá, o monopolista vai praticar um preço, que é o custo marginal de produção, né, global, né, dependendo do total produzido pelo monopolista, vezes, né, a taxa de markup, que é o inverso de 1 menos o inverso do módulo da elasticidade de preço da demanda, né? O que a gente viu? Que essa taxa de markup ela é tanto maior quanto mais próxima for a elasticidade de preço da demanda, né, quanto menos elástica for a elasticidade de preço da demanda, né? A gente viu que o monopolista nunca opera no ramo inelástico da sua curva de demanda, mas quanto menos elástico for a elasticidade de preço da demanda, maior vai ser a taxa de markup. Então, se o monopolista estiver praticando preços diferenciados entre diferentes mercados, naqueles mercados em que a elasticidade de preço da demanda é menor, mais próxima de 1, ele vai estar praticando uma taxa de markup maior, indicando que ele vai estar praticando um preço mais elevado. O monopolista pratica preços mais elevados, né, em mercados nos quais a demanda é menos elástica, tá, ok? Vai ser isso deve ser a regra, né, geral para discriminação de preços de terceiro grau, tá? Bom, vamos ilustrar esse modelo
por um exercício que caiu na ANPEC de 2013. Tá? E o enunciado é o seguinte: uma firma monopolista atua em um mercado no qual a demanda pelo produto pode ser dividida em dois mercados. No mercado que pode ser dividido em dois mercados, enfim, com características distintas, que podem ser resumidas pelo comportamento das respectivas demandas. Né? Então, no mercado 1, a quantidade demandada é 24 menos P1. Tá? E no mercado 2, a quantidade demandada é 24 menos P2. Né? A tecnologia disponível para monopolista apresenta custo marginal constante igual a 6. É possível afirmar que, bom, segue-se uma série de itens, mas antes de responder esses itens, vamos olhar para esse monopolista e ver qual seria a estratégia dele de precificação, caso ele não discriminasse preço entre os dois mercados, e qual seria a estratégia dele de precificação caso ele discriminasse preço entre os dois mercados. Tá? Como os itens vão pedir, vamos ver qual vai ser, né, o custo de eficiência do monopolista nos dois casos, ou seja, a perda de peso morto nos dois casos, e vamos ver também quais vão ser os excedentes dos consumidores nos dois casos e qual vai ser o lucro do monopolista nos dois casos. Vamos começar então no primeiro caso, tá? Que é o caso de preço único. Né? Esse caso é um caso curioso porque na solução desse exercício o examinador cometeu um erro, tá? Um erro que assim é concebível cometer por alguma distração. Né? A questão é a seguinte, né? A quantidade demandada nunca é negativa. Né? Quer dizer, então se o preço no mercado 2 for maior do que 12, né? Se o preço no mercado 2 for igual a 12, a quantidade demandada no mercado 2 vai ser zerada. 24 menos 2 vezes 12 é zero. Né? Se ele for maior do que 2, eu teria uma quantidade negativa, o que não é concebível. Então a quantidade demandada no mercado 2 vai ser o máximo, né, entre 24 menos 2P2 e zero. Né? Ou seja, se o preço for muito elevado, a quantidade demandada no mercado 2 vai ser zero. Tá? Se a gente ignorar isso, a gente vai chegar numa resposta imprecisa, tá? Que foi o que acabou acontecendo com o examinador. Né? Então a nossa correção aqui vai diferir do gabarito da ANPEC, porque esse gabarito não foi revisado para corrigir esse erro. Okay? Vamos lá. Então, a quantidade demandada nos dois mercados, né, vai ser a soma das quantidades demandadas. Tá? Se o preço for menor do que 12, a quantidade demandada no mercado 2 vai ser maior do que zero. Então eu vou somar essas duas quantidades. Tá? Então se o preço é menor do que 12, eu vou ter 24 mais 24, 48, menos P1, menos 2P2. Tá? Mas como eu estou praticando um preço único nos dois mercados, menos P, menos 2P, menos 3P. Tá? Então isso daqui é a quantidade demandada nos dois mercados, né? Caso P seja menor ou igual a 12. Né? Se eu tiver um preço superior a 12, a quantidade demandada no mercado 2 vai ser zero, né? E o monopolista só vai vender no mercado 1 uma quantidade 24 menos P1. Né? De fato, né, se o preço for superior a 24, a quantidade demandada vai ser zero. Mas esse caso aqui a gente não precisa explicitar, porque a gente não vai precisar tratar explicitamente, né, da possibilidade de praticar um preço maior do que 24. Tá? Não vai aparecer na nossa solução das condições de lucro máximo do monopolista. Esse segundo caso aqui é importante. Então, minha função de demanda ela tem dois pedaços aqui. Né, okay? Um para o preço maior ou igual a 12 e um para o preço menor ou igual a 12. Notem que quando o preço é exatamente igual a 12, né, aqui na parte de cima a quantidade demandada é 12 e na parte de baixo a quantidade demandada também é 12. Né? Isso quer dizer, se eu for inverter a nossa função de demanda, tá? Eu vou inverter essa função aqui, caso a quantidade demandada seja menor ou igual a 12, né? E inverto essa função aqui, caso a quantidade demandada seja maior ou igual a 12. Tá? Então a minha função de demanda inversa pode ser colocada dessa maneira. O preço de demanda vai ser 24 menos Q, caso a quantidade demandada seja menor ou igual a 12, o que vai acontecer quando o preço é maior ou igual a 12, né? E vai ser 16 menos Q sobre 3, invertir essa função aqui, caso Q seja maior ou igual a 12. Okay? Bom, por que eu coloquei a função de demanda inversa? Para a gente calcular as funções de receita marginal. Né? Como a função de demanda inversa é linear, a gente sabe que a função de receita marginal ela vai ter mesma constante com o dobro da inclinação. Então a receita marginal, caso a quantidade demandada seja menor do que 12, vai ser 24 menos 2Q2. Menos 2Q. Né?
Caso a quantidade seja maior do que 12, a receita marginal vai ser 16 menos 2Q sobre 3. Então aqui está a minha receita total, de fato eu fiz a minha receita total, aqui estão minhas receitas marginais, ok? Se vocês preferirem, né, derivem a função de receita total, que eu obtive multiplicando isso por quê, em relação aqui, e aqui vocês vão ter as receitas marginais, tá? Então, vamos fazer o gráfico dessas curvas aqui, tá? Aqui está a nossa função de demanda, né? Para um preço superior a 12, só tá aquele grupo, né, correspondente ao mercado 1, com demanda mais elevada, consome o produto, tá? E para preços inferiores a 12, agora os dois grupos consomem o produto, minha curva de demanda vai ter essa quebra aqui, né? Ela tem um ponto de não diferenciável aqui, que é exatamente quando a quantidade é igual a 12 e o preço igual a 12. Tá? A partir daqui eu estou considerando as duas funções de demanda adicionadas, né? Até aqui, no preço superior a 12, a quantidade demandada em um dos mercados é zero, então eu só preciso considerar a quantidade demandada no outro mercado. O que vai acontecer é que isso vai impor uma descontinuidade na receita marginal. Se eu fizer o gráfico das curvas de receita marginais como descrita aqui, tá? A minha curva de receita marginal vai ter esse formato aqui, né? Ela cai, vai para zero em 12 e de repente ela dá um salto e fica positiva de novo. Qual que é o problema disso? Quando eu colocar o custo marginal aqui, tá? Eu vou ter dois pontos de igualdade entre custo marginal e receita marginal, tá? O custo marginal era igual a 6, né? Então eu vou ter, esses dois pontos vão ser calculados quando eu faço 24 menos 2Q igual a 6, no caso em que Q vai ser igual a 9, né? Ou calculo Q para o valor de Q para o qual 16 menos 2/3 de Q é igual a 6, e nesse caso Q vai ser igual a 15. Então eu tenho dois pontos de igualdade entre custo marginal e receita marginal, né? Duas quantidades que igualam custo marginal e receita marginal, igual a 9 e igual a 15. Pior, nessas duas quantidades, a minha condição de lucro máximo de segunda ordem está sendo atendida, né? A curva de receita marginal cruza de cima para baixo a curva de custo marginal, tanto nesse ponto quanto nesse ponto aqui. Então, para calcular, né, se é melhor para o monopolista produzir 9 unidades cobrando um preço igual a 15, ou produzir 15 unidades cobrando um preço igual a 11, são os dois candidatos a serem pontos de lucro máximo, a gente precisa calcular o lucro do monopolista em cada um desses pontos, ok? Bom, se eu calcular o lucro do monopolista, tá? Quando ele produz a quantidade igual a 9, é só calcular a receita total, fazer a diferença do custo total, tá? E eu vou chegar que o lucro do monopolista, quando ele escolhe produzir uma quantidade igual a 9, vai ser igual a 81 menos um eventual custo fixo, né? A questão não diz qual que é a função de custo total, mas diz que o custo marginal é constante. Se o custo marginal é constante, ele é constante e igual ao custo variável médio, que também deve ser constante. Mas eu não sei se existe ou não um custo fixo. Então o lucro dele vai ser 81 menos um eventual custo fixo. Se eu calcular o lucro do monopolista quando ele pratica, tá, uma quantidade igual a 15, né, no nosso segundo potencial ponto de lucro máximo aqui, tá? A gente vai ver que nesse ponto aqui o lucro dele vai ser 75 menos o eventual custo fixo. Então o monopolista vai ficar com Q igual a 9, desde que o custo fixo seja inferior a 81. Né? Se for superior a 81, ele não vai produzir nada. Então vamos assumir que o custo fixo seja inferior a 81. Tá? Então nosso monopolista ele deve escolher produzir uma quantidade que é igual a 9. Tá? E esse caso aqui é um caso interessante, né? Porque ele ilustra alguma coisa que o examinador não se deu conta. Né? Sem a discriminação de preços, tá? Um grupo de consumidores, que é o grupo de consumidores, né, correspondente ao grupo 2 aqui, com a função de demanda mais sensível a preço, esse grupo de consumidores aqui, ele vai ficar fora do mercado caso o monopolista não seja capaz de discriminar o preço entre os dois consumidores. Ele vai praticar uma quantidade igual a 9 e preço igual a 15. Né? A esse preço, só esse primeiro grupo de consumidores vai comprar alguma coisa. De fato, eles vão comprar as 9 unidades que a gente estava supondo, né? 24 menos 15. Esse grupo aqui vai comprar uma quantidade igual a 0. Ele fica fora desse mercado aqui, ok? Bom, vamos ver o que acontece agora se o nosso monopolista... tá. Vamos calcular agora, né, os excedentes dos consumidores em cada um dos casos, tá? Nos dois mercados. Né? Bom, o excedente do consumidor pode ser calculado como a integral da quantidade demandada entre o preço que zera essa quantidade demandada e o preço efetivamente praticado pelo monopolista. Né? No caso, tá?
do grupo 1, né, que é o grupo com demanda um pouco maior, então vai ser integral entre 15 e 24, aqui o preço que zera a quantidade demandada, aqui o preço praticado pela empresa, né, da função de demanda, que era 24 menos P. Tá? Se vocês calcularem essa integral, vai dar 81 sobre 2. Né? E o excedente do consumidor no mercado 2, como entre 15 e 24, a quantidade demandada no mercado 2 é zero, tá? Vai ser uma integral de zero, que é zero. Bem, tem um jeito mais fácil, né? Ou, se vocês não quiserem usar, né, uma integral aqui, calcular uma integral para chegar a esse excedente do consumidor, vocês podem calcular o excedente do consumidor graficamente. Né? Então voltemos ao nosso gráfico aqui. O nosso monopolista vai praticar um preço igual a 15, o excedente do consumidor é a área abaixo da curva de demanda, acima da linha de preço. Né? Então vai ser 9 vezes 24 menos 15, 9, né, tá certo? Dividido por 2, tá? 9 vezes 24 menos 15 dividido por 2, que dá 81 meios, que é o excedente que a gente havia obtido. Qual que é a perda de excedente, né? Perda de peso morto, né? Caso o monopolista pratique um preço único, não discrimine preço. Bom, a quantidade eficiente, né, seria a quantidade que igualaria custo marginal a preço de demanda. Tá? Então, 6 igual a 16 menos Q sobre 3. Né? Portanto, eu teria Q sobre 3 tem que ser igual a 10, Q igual a 30. A quantidade que maximiza o excedente social é 30. Né? A diferença, né, entre a área, né, abaixo da curva de demanda e acima da linha de custo marginal, entre a quantidade efetivamente produzida pelo monopolista e a quantidade que maximizaria o excedente social, é a perda de peso morto do monopolista. Tá? Bom, essa área vai ser a área desse trapézio aqui. A gente pode pensar que é um trapézio com base maior 15 menos 6, base menor 12 menos 6, tá? Essa área vai ser a base, 12 menos 9, vezes a média entre a base maior, 15 menos 6, e a base menor, 12 vezes menos 6, né? Mais a área desse triângulozinho aqui, que é um triângulo com base 30 menos 12 e altura 12 menos 6. Tá? Então, base vezes altura dividido por 2. Se eu fizer essas continhas aqui, eu vou chegar a uma perda de peso morto igual a 153 meios, né? No caso do monopolista não discriminar preços. Ok? Bom, agora vamos passar ao caso da discriminação de preços. E nesse caso, primeira coisa, vamos pegar as funções de demanda inversa em cada um dos mercados, tá? Ou seja, simplesmente peguei a função de demanda, vamos botar lá para enunciado para vocês verem claramente, né? A função de demanda no mercado 1, a quantidade demandada era 24 menos o preço praticado no mercado 1. Isso quer dizer que o preço no mercado 1 é 24 menos Q1, tá certo? A quantidade demandada no mercado 2 era 24 menos 2 vezes o preço praticado no mercado 2, isso quer dizer que o preço no mercado 2 é 12 menos Q2 sobre 2, tá? Então lá estão as nossas funções de demanda inversa, um pouco mais à frente, aqui, né? Ok? Então aqui estão as funções de demanda inversa. Multiplica pelas respectivas quantidades, a gente tem as funções de receita total no mercado 1, e aqui no mercado 2, desculpa, tá? Esse subscrito aqui é 2, aqui também vai aparecer um subscrito que devia ser 2 e não 1, tá? Perdão por isso. É o problema do copy and paste, né? Copiar e colar, às vezes a gente esquece de fazer os ajustes necessários, né? Bem, calculando a receita marginal no mercado 1, então vai ser 24 menos 2C1, menos 2Q1, e a receita marginal no mercado 2 vai ser igual a 12 menos 2Q2. Né? A condição de lucro máximo vai ser receita marginal igual a custo marginal, 24 menos 2Q1 igual a 6. O monopolista vai vender as mesmas 9 unidades no mercado 1. Né? E no mercado 2, receita marginal igual a custo marginal, a condição, né, de receita marginal igual a custo marginal vai ser não 24 menos Q2, como está colocado aqui, peço desculpas novamente, 12 menos Q2 igual a 6, portanto Q2 igual a 6, tá, ok? Então aqui de novo, peço desculpas, é 12 menos Q2 e não 24 menos Q2, tá? O problema do copiar e colar. Bom, e qual vai ser o lucro máximo, né, em cada mercado? Aqui é só calcular a receita total menos custo total menos o custo marginal, tá? Então o lucro, desconsiderando o custo fixo, no mercado 1 vai ser igual a 81 e no mercado 2 vai ser igual a 18, né? No conjunto dos mercados, o lucro total vai ser 81 mais 18 menos um eventual custo fixo. Então vai ser 99 menos um eventual custo fixo.
Lembrem-se, no caso em que o monopolista não discriminava o preço, o lucro dele era 81 menos o eventual custo fixo. Bom, qual que vai ser o excedente do consumidor nesse nosso novo caso? Vocês podem calculá-lo, né, como integral, agora sim, entre o preço praticado em cada mercado, né, e o preço efetivo do monopolista, ou como a integral, né, das quantidades entre a quantidade zero e a quantidade praticada em cada mercado, né, e o preço de demanda. Tá? Eu não estou muito seguro, olhando aqui, me parece que teve um erro aqui, né, nessas fórmulas dessas integrais. Então vamos ignorar essas fórmulas, tá? Depois eu corrijo essas fórmulas, vamos ignorar e vamos olhar para a solução gráfica, né, do excedente do consumidor, que no caso aqui é a mais simples de verdade. Né? Então em cada mercado eu tenho aqui as nossas funções de demanda de cada consumidor, vou desenhar as curvas de receita marginal. Nos dois mercados a gente tem um custo marginal constante igual a 6, a condição de maximização de lucro em cada mercado é igualar receita marginal a custo marginal, fiz isso nos dois mercados. No mercado 1 eu vou praticar um preço igual a 15 e vender uma quantidade igual a 9, portanto a integral no mercado 1 teria que ser entre 0 e 9, né? E no mercado 2 eu vou praticar um preço igual a 9 e vender uma quantidade igual a 6. A integral, se eu estiver integrando a função de demanda direta, seria integral entre 0 e 6, né? Do preço de demanda, né? Bom, enfim, mas o excedente do consumidor no mercado 1 vai ser dado pela área acima da linha de preço, abaixo da curva de demanda, vai ser esse aqui, e no mercado 2 a área acima da linha de preço, abaixo da curva de demanda. Né? Então o excedente no mercado 1 vai ser 9 vezes 9 dividido por 2, 81. No mercado 2, 6, que é a base, né? Vezes 12 vezes 9, vezes 3, dividido por 2, que vai dar 9. Né? Tá? Então eu tenho um excedente 81 meios no mercado 1, mais 9 no mercado 2. Né? O excedente total vai ser 99 meios. 99 meios é um excedente do consumidor maior quando ele passou a discriminar preços do que o excedente que prevalecia quando os preços não eram discriminados. Né? Então isso daqui é um exemplo interessante, tá? Que não dá no caso do examinador, tá? Porque eu já volto a falar qual foi o erro do examinador. O exemplo é interessante por quê? Porque é um caso em que a discriminação de preços ela gerou um ganho de excedente para o consumidor. Como ela também gerou um ganho de lucro para o produtor, ela gera um ganho de excedente social. É possível que discriminar preço melhore, tá? Todo mundo no mercado, né? De fato, o consumidor do mercado 1 continua com o mesmo excedente, o consumidor do mercado 2 melhorou, o monopolista melhorou. A discriminação de preço, nesse caso, ela gerou uma melhoria paritiana nesse mercado. Né? Ok. Então, assim, antes de comentar o pequeno erro do examinador, né, vamos mensurar também nesse gráfico aqui quais foram as perdas de peso morto. Né? A perda de peso morto no mercado 1 vai ser dada por essa área, né, entre o ponto que iguala custo marginal a receita marginal. Tá? Então, aqui eu teria que ter 24 menos Q igual a 6, a quantidade aqui que iguala esses dois é igual a 18. Né? Então, essa área vai ser 18 menos 9, 9, 15 menos 6, 9, dividido por 2 é 81 meios. Né? Aqui eu tenho a perda de peso morto no mercado 1. E a perda de peso morto no mercado 2, tá? O ponto que iguala custo marginal a receita marginal corresponde a quantidade igual a 12, né? Então a área disso aqui vai ser a base desse triângulo em amarelo, 12 menos 6, 6, vezes 9 menos 3, 3, né? 18 dividido por 2 vai ser igual a 9, tá? Então, esses são os pesos mortos nos dois mercados. Eles diminuíram, né? A soma dos dois pesos mortos aqui é 99 meios, né? E no outro caso era 153 meios. Então a gente teve uma redução significativa, né, do custo de eficiência do monopólio. Tá? Bom, para a gente chegar ao resultado que houve efetivamente redução no custo de eficiência do monopólio, né, a gente precisa da interpretação correta que nós fizemos aqui, que senão a gente chegaria a um outro resultado. Se nós simplesmente tivéssemos somado as funções de demanda, ignorado, né, que no mercado menor, se o preço é superior a 12, a demanda cai para 0, não tem demanda negativa, a gente chegaria a um equilíbrio do monopolista produzindo essa quantidade aqui, né, tá certo? Essa quantidade de 15 unidades. Tá? E nesse equilíbrio, a perda de peso morto seria igual nos dois casos, tá? Então a gente teria resultados diferentes, tá? Mas esse seria um resultado errado, né? O monopolista efetivamente, se ele quer maximizar o lucro, ele vai produzir só 9 unidades, ok?
Então vamos responder, né, as questões aos itens da questão da ANPEC. Tá? Então o item 0 diz o seguinte: o monopolista cobrará o preço mais alto no mercado com a demanda mais elástica. Bom, isso aqui é sempre falso se eu tenho um discriminador de preço de terceiro grau. Ele sempre vai cobrar preço mais elevado no mercado com demanda menos elástica. Então podemos marcar falso aqui. O item 1 diz o seguinte: se realizar discriminação de preços, o monopolista terá um lucro aproximadamente 24,2% maior do que se praticar um preço único para os dois mercados. O item foi anulado, tá? Pelas nossas contas, se a gente desconsiderar o custo fixo, tá? O lucro será 22,22%, vai ser de fato 22,22222%. Vocês podem fazer essa comparação quando ele faz discriminação de preço. Quando ele faz discriminação de preço, o lucro dele era igual a... E agora eu perdi aqui, era igual a 99, né? Menos o custo fixo. E quando ele não faz, era igual a 81 menos o custo fixo. Tá? A razão entre 99 e 81 é 1,222222, né? Que é 1 mais 22%. Tá, ok? Então, a princípio estaria falso. Eu não gosto dessas questões numéricas quando se fala aproximadamente, porque pode confundir as pessoas e elas podiam perfeitamente bem ser evitadas, né? Com a discriminação de preços, a perda de eficiência no mercado 1, cuja demanda é caracterizada pela função QD igual a 24 menos P1, vai ser igual a 40 meios. Então nós calculamos a perda de eficiência no mercado 1 com a discriminação de preços, né? E o que nós vimos é que a perda de eficiência no mercado 1 era 81/2, né? Que é exatamente 40,5, que é o que está sendo afirmado aqui, portanto a afirmação é verdadeira, né? Se o monopolista preferir praticar um preço único nos dois mercados, isso representará uma perda líquida de bem-estar menor. Bom, para nós vai ser falso, né? Porque a gente viu que quando ele pratica um preço único nos dois mercados, a perda líquida de bem-estar, ou seja, de excedente social, vai ser maior, né? Então isso daqui é falso, tá? No gabarito dá verdadeiro. Por quê? Porque o examinador desconsiderou aquele efeito, né? Desconsiderou o fato de que não pode haver quantidade demandada negativa. Caberia um recurso nessa prova, ele seria aceito. Eu acho que ninguém aplicou esse recurso, né? Ok? Bom, a produção total do monopolista ao realizar a discriminação de preços seria Q total igual a 15, bem maior do que a produção sem discriminação, né? O que a gente chegou à conclusão? Quando ele pratica discriminação de preços, né, a produção total dele vai ser igual, Q total igual a 9, né? Que vai ser bem menor do que a sem discriminação, que é igual a 15, né? Tá, ok? Quando ele pratica discriminação de preço, ele vai produzir 15 unidades, sem discriminação 9 unidades. Então a afirmação é falsa, ok? Seja pela nossa leitura, seja pela leitura do examinador, que daria a mesma produção nos dois casos. Muito bem, então feito isso, nós concluímos o que iríamos falar sobre os três modelos de discriminação de preços, e vou falar muito rapidamente, tá, sobre uma estratégia de precificação conhecida como tarifas em duas partes, tá? A ideia da tarifa em duas partes é a seguinte, tá? Considere, tá? Assim, só um comentário, algumas traduções do Vale usa o termo tarifa bipartida, mas é um termo muito infeliz, né? Porque a tarifa em duas partes é efetivamente cobrar a tarifa em dois pedaços, tá? Mas no primeiro pedaço é um preço de ingresso. O monopolista fala o seguinte: você quer ter o direito de comprar o meu produto? Para ter esse direito de escolher quanto você vai comprar do meu produto, você paga um valor fixo. Se você quiser consumir, se você quiser, dado esse valor, você vai me pagar esse valor fixo, mais um preço unitário vezes a quantidade que você vai vender. Então eu tenho uma tarifa de acesso, né, mais um preço unitário vezes a quantidade consumida. Pensem em um parque de diversões que cobre uma entrada e mais um ingresso por brincadeira consumida, né? Pensem em um bar que cobra uma tarifa de entrada, né, cover artístico, por exemplo, mínimo, tá? Mais um valor por bebida consumida, né? Isso aqui são casos de tarifa em duas partes, né? Bom, qual que é a lógica de fazer a precificação em tarifa em duas partes? Eu vou apresentar, tá, apenas um exemplo, tá? No qual eu estou supondo que todos os consumidores sejam idênticos. Se todos os consumidores sejam idênticos, a tarifa em duas partes pode gerar o mesmo ganho para o monopolista
que dá uma discriminação perfeita de preços. O que o monopolista pode pensar? Olha, todos os meus consumidores têm a mesma função de demanda, essa função de demanda aqui. Tá? Então isso aqui é ovelhinha, né? Supor que as preferências sejam quase lineares para simplificar a nossa vida. Então aqui eu tenho as disposições marginais a pagar pelo produto do monopolista em função da quantidade adquirida por consumidor. Tá? Assuma que esse monopolista tem um custo marginal constante. Tá? Muito bem. O monopolista pode falar o seguinte, olha, a quantidade que maximiza o excedente social total é a quantidade que iguala preço de demanda ao custo marginal, portanto a quantidade que é estrela. Se eu vender o meu produto ao preço P estrela, eu vou gerar o máximo de excedente possível. Todavia, qual que é o problema do monopolista? Né? Ele vai perder todo esse excedente para o consumidor. O que o monopolista pode falar? Ele fala o seguinte, olha, mas eu sei que o que o consumidor está disposto a pagar para ter o direito de adquirir meu produto ao preço P estrela é o excedente que ele obteria, né, ao adquirir meu produto ao preço P estrela. Ou seja, vai ser essa área aqui. Essa área aqui vai ser a tarifa de ingresso cobrada pelo monopolista. Quando todos os consumidores são iguais, tá, cobrar uma tarifa de acesso, desde que o monopolista desenhe bem sua precificação, ele consegue extrair todo o excedente do consumidor, cobrando uma tarifa de acesso, né, e vendendo o produto a um preço exatamente igual ao seu custo marginal. Tá? Apenas comentando, se os consumidores forem diferentes, tá, ele não vai conseguir fazer isso, né, porque ele vai ter que definir para que consumidor ele vai calcular essa tarifa de acesso. Né? E a gente poderia fazer um modelo, não vou fazer aqui, não cabe no nosso caso, fazer um modelo em que o nosso monopolista tivesse que vender para mais de um consumidor, por exemplo, 2 consumidores. O resultado é que a tarifa de ingresso vai ser o excedente que vai ser obtido pelo menor consumidor para o qual o monopolista pretende vender. Tá? A quantidade, tá? O preço que vai ser cobrado vai ser um pouco maior do que o custo marginal. Então, se eu tiver consumidores diferentes, a tarifa em duas partes começa a gerar ineficiências, ok? Muito bem. Bem, por último, eu gostaria de apresentar, né, um modelo que não está muito relacionado à precificação, mas está muito relacionado ao monopólio, que é o chamado modelo de concorrência monopolística. A nossa ideia, usualmente, quando fala de monopólio, a gente pensa em uma empresa, né, com um poder de mercado muito grande que vai conseguir oferir lucros extraordinários. Né? Mas muitas vezes o poder de monopólio aparece em pequenas empresas que se defrontam com muita concorrência. Elas têm um poder de monopólio por quê? Porque elas têm um produto diferenciado. Tá? A diferenciação pode se dar por razões muito simples, como por exemplo uma localização, né? Um posto de gasolina, uma padaria, eles estão em um local específico que os tornam mais conveniente para um grupo de consumidores potenciais. Se essas empresas praticarem um preço um pouquinho acima da sua concorrência, elas não vão perder toda a demanda para a concorrência. E, portanto, elas têm alguma margem para praticar preços superiores ao custo marginal, uma margem sobre o custo marginal. Bom, como a gente poderia modelar, então, essa característica, a existência de concorrência entre empresas com algum poder de monopólio, né? Uma modelagem aqui um pouco vaga que eu vou passar aqui seria a nossa exposição do modelo de concorrência monopolística, que podia ser mais formalizado, mas nós não vamos fazer isso. Tá? Suponha que eu tenho uma situação em que há diversos produtores produzindo substitutos próximos, mas não substitutos perfeitos, né? Bens que são muito parecidos uns com os outros, mas não exatamente iguais. Então eu tenho 2 postos de gasolina, os 2 vendem gasolina, só que um vende gasolina mais perto da minha casa, eu dou preferência para usar aquele posto de gasolina e não o outro. Tá? Vamos supor também que nesse mercado, tá, não há barreira à entrada de novos fornecedores. Tá? Isso quer dizer o seguinte, enquanto houver algumas empresas nesse setor estiverem tendo lucro, outras empresas vão querer entrar nesse mercado produzindo substitutos próximos para roubar o lucro dessas empresas. Tá? O que deve acontecer em um modelo como esse? Então vamos supor, em uma situação de curto prazo, tá? Não necessariamente vai ser assim no curto prazo, mas em uma situação de curto prazo, eu posso ter empresas obtendo lucro econômico puro. Né? Suponha então que no curto prazo eu tenho uma empresa nesse setor, tá? Cuja curva de demanda é essa aqui, tá? E aqui estão as nossas curvas de custo médio e custo marginal de longo prazo. Né? Essa empresa ela vai tentar dimensionar o seu negócio de modo a produzir uma quantidade
que iguale receita marginal a custo marginal, tá certo? Cobrando, né, o preço sobre a curva de demanda, obtendo um lucro igual à diferença entre esse preço e o custo médio, vezes a quantidade produzida. Isso aqui é o lucro obtido por essa empresa nessa situação, né? Eu também podia ter um curto prazo em que eu tivesse uma empresa deficitária, né, que portanto ela tende a sair desse mercado, tá? Isso aqui é só para ilustrar que no curto prazo eu posso ter equilíbrios com lucro ou sem lucro, ou com lucro negativo para essas empresas, assim como pode acontecer nos mercados em concorrência perfeita, tá? Bom, mas no longo prazo, essa situação de lucro, nós vamos imaginar que ela não pode perdurar. Por quê? Eu posso ter entrada de novas empresas, tá, que produzam substitutos próximos dessa empresa aqui e que tentem roubar o lucro dessa empresa, né? Quando entram novas empresas produzindo substitutos próximos dessa empresa, elas vão ter um efeito, essas novas empresas vão ter um efeito sobre a curva de demanda dessa empresa aqui, né? Um posto de gasolina até agora era o mais próximo da minha casa, agora tem um que é ainda mais perto, é mais conveniente eu parar nele. Ela vai roubar a minha demanda, vai fazer com que a minha demanda pelo serviço do primeiro posto de gasolina vai ser roubada pelo segundo posto de gasolina. Alguns consumidores vão migrar para outras empresas, a curva de demanda começa a se deslocar para a direita. A situação de equilíbrio nesse modelo ocorre quando, para todas as empresas, tá, as suas curvas de demanda já se deslocaram tanto para a direita que, mesmo quando elas igualam receita marginal a custo marginal, tá, elas vão estar produzindo uma quantidade, né, para a qual o preço de demanda é exatamente igual ao custo médio, né? E nesse ponto de longo prazo, tá, a empresa está tendo lucro igual a zero, né? Então esse daqui é o nosso modelo de concorrência, chamado modelo de concorrência monopolística, tá? Anotem que nesse equilíbrio as empresas estão produzindo uma quantidade para a qual o custo médio ainda é declinante, né? A gente é costumeiro dizer que quando a empresa ainda poderia reduzir o seu custo médio de produção, ela está produzindo com excesso de capacidade, tá? Porque já caiu numa prova da Ampere essa interpretação, tá? Então seria correto dizer que no equilíbrio de concorrência monopolística de longo prazo, as empresas operam com excesso de capacidade, tá? Outra observação interessante, né, no equilíbrio de concorrência monopolística de longo prazo, eu não tenho igualdade entre preço de demanda e custo marginal. Então, em certo sentido, eu tenho uma ineficiência nesse equilíbrio, tá? Mas, em outro sentido, esse modelo é um modelo no qual, no equilíbrio, eu tenho uma grande diversificação de produtos. Como a diversificação é boa para os consumidores, e como o benefício dos consumidores decorrentes dessa diversificação não pode aparecer num gráfico no qual estou olhando o mercado de uma única empresa, essa ineficiência ela pode ser compensada pelo benefício gerado pela diversificação de produto. A gente poderia fazer modelos mais sofisticados, que não é o objetivo nosso aqui, que mostrariam que em alguns casos, né, a diferenciação de produtos pode gerar um resultado mais eficiente do que se não houvesse diferenciação, em alguns casos não, né? Então, se o equilíbrio em concorrência monopolística é eficiente ou não eficiente, dependeria de uma abordagem mais de equilíbrio geral, que nós não vamos fazer aqui, tá? Para os nossos objetivos, que é preparar para a prova da Ampere, que a gente não precisa disso. Muito bem, vamos então encerrar essa aula, né, fazendo a solução de uma questão que caiu na prova de 2014, né, que diz respeito exatamente, né, ao caso de concorrência monopolística, tá? Então o enunciado é o seguinte: com relação à competição monopolística, concorrência ou competição, mesma coisa, né, indique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras e quais são falsas. Item 0. Uma das hipóteses do modelo de competição monopolística é a existência de barreiras à entrada e à saída significativas. Ao contrário, né, um modelo que supõe que haja entrada e saída livre de empresas, né, e essa entrada e saída é necessária para garantir que em equilíbrio as empresas tenham lucro igual a zero, tá? Então, falso. No modelo convencional de competição monopolística, a empresa apresenta lucros extraordinários no curto prazo. Aí eu tenho que discordar do gabarito, tá? O modelo convencional, de fato, é um modelo de equilíbrio, né? O que nós fizemos aqui é apenas expor, né? Suponha que no curto prazo as empresas não estejam apresentando lucro zero. Então, se o lucro for positivo, vai ter entrada de novas empresas. Se o lucro for negativo, vai ter saída de empresas. Nada impõe nesse modelo que no curto prazo o lucro é positivo e no longo prazo o lucro é negativo, né? Mesmo porque, passado o longo prazo, todos estarão em curto prazo e se não houve nenhuma mudança em parâmetro, todo mundo estaria com custo, com lucro igual a zero, tá? Então, na minha acepção, tá, essa afirmação aqui é falsa, tá? O gabarito deu verdadeiro, tá? Eu discordo desse gabarito, tá?
No longo prazo, a empresa continua com poder de monopólio. Isso é verdade, né? Por que ela continua com poder de monopólio? Porque ela se defronta com uma curva de demanda negativamente inclinada, porque o preço dela embute uma margem sobre seu custo marginal. Então, isso aqui é verdadeiro, né? No longo prazo, o preço de equilíbrio é maior do que o custo marginal. Verdadeiro novamente, né? Embora o lucro da empresa caia para zero, o preço praticado é maior que seu custo marginal, ok? Bom, no longo prazo, as empresas não operam com excesso de capacidade. Agora, falso, né? Quer dizer, se a gente interpretar excesso de capacidade como as empresas estão produzindo abaixo de sua escala eficiente mínima, né, é falso. As empresas podem aumentar a produção e reduzir custo de produção. Então, falso, tá? E com isso a gente acaba essa aula sobre discriminação de preços, tarifa em duas partes e concorrência monopolística, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.